Fala aí, pessoal. Vou fazer um fechamento de semana aqui para vocês, tá? Com as top 10 aí do final da semana, né? A gente fez aqui a carteira, com as 10 melhores ações. Eu excluí aqui a CEDO 3 e CEDO 4 por conta da liquidez, tá? E não coloquei as ordinárias de Petrobras e de Itaúsa. Então, nosso top 10 ficou fechado assim, tá? Somente aqui duas empresas com 9,5, que é o caso de Petro Recôncavo e Transmissão Paulista. E agora a gente vai analisar uma a uma, tá? Itaúsa, né, permanece com os fundamentos aqui muito bons, tá? Graficamente também, você pode ver isso aqui, tá? Esse aqui é o gráfico semanal de Itaúsa. Você vê que segue uma tendência de alta, ela saiu de uma zona de congestão aqui, né? Para quem não sabe, isso aqui era uma zona de congestão antiga, tá? E aí ela sai mais ou menos dessa faixa e a tendência agora é ela subir e correr em torno da altura desse retângulo, tá? Retângulos, triângulos, cunhas são figuras de continuação da análise técnica, tá? Então assim, no diário ainda também tá em tendência de alta, tá? Vocês podem ver aqui acima das médias, tocou na média móvel exponencial 9 aqui, tá? Teve um certo volume maior acima da média nos últimos 2 dias, tá? Mas você teve aqui uma espécie de uma recuperação aqui. Você pode ver que os compradores aqui igualando aos vendedores, tá? Então o Itaúsa segue em tendência de alta, pela análise fundamentalista é realmente uma excelente empresa, não tenho o que dizer, né? A gente recebeu a notícia recentemente de que ela vai voltar a pagar bons dividendos, tá? Vou partir para a próxima aqui para não ficar me alongando demais. Eu já coloquei o ranking aqui da carteira, tá? Metalúrgica Rio Sulense é uma empresa não muito conhecida, mas é uma empresa muito boa, tá? Ela vem numa tendência de alta já há muito tempo, né? Ela tem alguns pontos aqui de baixa negociação, né? Eu prefiro pegar ela no semanal, mas é uma empresa que apresenta já uma expansão já tem um tempo, né? E ela tem bons fundamentos, tá, gente? Ela tá numa zona ainda de congestão, tá? Ela tá nessa zona de congestão aqui, né? E o que acontece? Se a gente pegar para analisar, a gente dá uma olhada no CA dela histórico e a gente pode conferir melhor aqui, ó. Também zona de congestão, tá? E aí a gente tem que esperar o rompimento, mas está acima das médias, está em tendência de alta, não tem muito o que falar. Vou dar mais uma olhada nela aqui. Dívida baixa, né? O PVP um pouquinho acima aí da expectativa, mas como eu disse, ela está em tendência de alta, né? Ela é do setor de bens industriais, material rodoviário, tá? O CA dela está 10,05. A gente pode dar uma olhada aqui qual foi o CA médio dela dos últimos 5 anos para a gente ter uma noção se esse CA está realmente atrativo ou não, tá? Se é um bom ponto de compra ou de venda. Ela está num nível bem alto, né? O CA médio dos últimos anos dela é 7,51, tá? Então a gente está em 10,08. Eu acredito que seja sim uma boa compra dela nesse momento. Claro que respeitando divisão de carteira, né? A gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa. Bom, vamos lá, vamos para as próximas. DXP3, né? Tenho bastante esperança com relação a essa ação. Ela é antiga GP, né? Ela tem parceria com a Petrobras, não paga tanto dividendo, mas a qualidade melhorou muito, muito, muito. Ela fez um bom turnaround, ela ficou um tempo aí em recuperação judicial, voltou, né? Graficamente também ela está muito legal, segue uma tendência de alta, né? Ela teve uma correção aqui, voltou. Esse é o gráfico semanal, tá? Então você pode até traçar aqui, se você quiser, uma linha de tendência de alta, tá? Chega essa linha um pouco mais para cá, tem mais um ajuste, mas basicamente ela segue essa linha de tendência de alta, tá acima das médias móveis, tá acima da nuvem de Shimoku, tá? Então assim, você pode ter até uma certa correção aí no curto prazo, que seria natural para o ativo também, mas tendência de alta, fundamentos muito bons, tá?
analisar aqui a próxima. CEMIG, né, gente, sofreu aí com a notícia dessa questão de se vai federalizar ou não, né? Confesso que eu não entrei muito em detalhes sobre essa ação que a empresa está pretendendo tomar. Acho que o governo, né, não tem um conhecimento pleno sobre isso, mas das elétricas, sem dúvida, uma das melhores, tá? Mesmo com toda a força vendedora aí, ela se mantém acima aí dos indicadores técnicos, tá? Indicadores fundamentalistas não preciso nem dizer, PL de 3,8, um dividendo acima de 8, né? Tem um ROI elevado, tem um ROIC elevado, tá? Coeficiente de atratividade também muito bom. Então, assim, graficamente ela teve uma queda, né? Que na verdade foi uma oportunidade quando saiu essa notícia, tá? O papel aqui, ó, ele caiu, né, demais, e aí veio na recuperação, tá? Eu acredito que isso aqui poderia configurar uma bandeira se ele interrompesse aqui e entrasse mais um candle forte de venda, mas a princípio não é o que está parecendo que vai acontecer. O papel veio aqui, tocou no final da nuvem, tá? Rompeu e caminhou para poder se manter em tendência de alta, tá? Tá aí acima das médias, né? Fez aqui uma espécie de uma estrela cadente aqui, né? Um candle de reversão, tá? Então a gente vai ter que ficar ligado com relação a isso aí, mas é um excelente ativo, segue em tendência de alta, tá? A gente pode analisar o diário também, ele está se mantendo aqui próximo, né? Tanto da nuvem de Ishimoku, quanto da média 20, quanto da 200, quanto da 50, então assim, e esse é um ponto aqui realmente de suporte muito forte, tá? A gente pode traçar uma projeção também aqui, né? Vou colocar topos e fundos aqui, vou traçar uma projeção para a gente poder ver onde que esse preço pode chegar. Vou pegar nesse último fundo aqui, tá? Você vê, Fibonacci não tem jeito, né? Ela bate certinho na primeira resistência, né? 38,2, volta, tá? Se a gente tiver força para romper isso aqui, excelente, né? Ideal que rompa esse fundo, vem aqui a 12,30. Os próximos dias vão dizer, tá? O volume, ela teve uma queda, mas o volume foi bem baixo, então acredito que não vá, pelo menos nesse curto prazo aí, não enxergo possibilidade de quedas muito bruscas, mas mais para frente não seria anormal a ação tá vindo aqui na faixa de 11,10, o que na verdade seria excelente para a gente, né? Geraria mais uma oportunidade de compra aqui, tá? Óbvio, né? Respeitando seus limites aí, seus stops. Quem gosta da ação, quem caminha com a ação aí, é um bom ponto, tá? E aí a gente pode dar uma olhada aqui também no histórico CA dela, né? Como é que tá, se realmente é um ponto bom ou não de compra, tá? A gente pode dar uma analisada nisso aí. Bom, se a média dos últimos 5 anos é de 5,06, tá? E atualmente ela está com 8,16. Ela está muito próximo da máxima dela aqui de 2015. A gente considera mais para frente, né? Porque quando você trata de 10 anos atrás, aí já fica o mundo já era diferente, né? O mundo é muito dinâmico hoje em dia, então não tem como a gente ter o mesmo tipo de padrão de 10 anos atrás. Então a gente pega os últimos 5 anos aqui para a gente fazer uma média e está acima da média e muito próximo da média histórica. Então, assim, para mim, CEMIG é compra, tá? Por mais que tenha ruído político, a gente pode ter quedas bruscas aí por conta de ruído político, tá? Ficar ligado também no próximo balanço, né? Se o balanço vier de acordo com as expectativas do mercado e vier em linha com o que a empresa vem apresentando, eu acredito que as ações vão se valorizar aí no longo prazo. Você pode analisar aqui também uma figura de uma espécie de um triângulo meio que simétrico aqui, né? Então assim, vamos ficar de olho nisso aqui, tá? Parece um triângulo simétrico. Pontos de suporte, pontos de resistência. A ideia é a compra, né? E que faça um rompimento aqui para a gente poder ver essa ação decolar aí, tá? Isso aí no diário, gente. Diário é curto prazo, né? Médio prazo. A gente trabalha na MB3 com semanal porque o nosso ideal é de longo prazo. Mas como eu sou analista técnico também, eu gosto de fazer essa análise aí para vocês, tá bom?
Bom, vamos lá rapidinho para o próximo. CEMIG, Petrobras, né? Petrobras segue naquela situação, tendência de alta, números excelentes, no entanto o mercado está um pouco receoso com o que está por vir, tá? Petrobras vai entregar aí resultado em março, parece, acho que 7 de março, não sei ao certo a data, tá? E Petro é aquilo, né, gente? É uma caixinha de surpresa, né? Dependendo de qualquer intervenção do governo, o ativo sobe ou desce, mas é a plena tendência de alta, não tem muito o que fazer, tá? O famoso caiu, comprou, tá? Mas eu ainda acredito que Petro tem assim espaço para uma correção mais elevada, principalmente se esse balanço que está por vir em março aí vier abaixo das expectativas do mercado. Não me estranharia a Petrobras na faixa de 33, 34 aí no médio prazo. Hoje eu vejo isso através do CA, tá, gente? Quando eu comparo o CA aqui, eu consigo observar essa questão. Por quê? Porque a Petrobras realmente parece um pouco sobrecomprada, tá? O CA médio dela dos últimos 5 anos é 16%, muito também por peso de 2022, tá? O preço das ações estavam muito abaixo do que ela realmente valia, tá? Então você tinha uma assimetria gigantesca aqui em 2022. E esse indicador aqui, o coeficiente de atratividade, mostra isso. E em 2024 agora você vê que parece que as ações estão sofrendo uma certa resistência maior. E à espera de melhores resultados, né? E sempre de melhores dividendos, tá? Petrobras é uma pagadora de dividendos muito ativa no mercado. Então, assim, a gente tem esse ponto aqui, o ativo segue em tendência de alta, tá? Esse é o gráfico semanal. A gente pode dar uma olhada no diário aqui também. O diário ele está fazendo uma pequena correção. Não tem como dizer, tá? Segue em tendência de alta, média móvel 20 aqui, 50 como pontos bons de entrada, né? Funciona como suporte e também como talvez um ponto de compra aí da ação. Mas eu acho que como o CA está um pouco, né, mais restrito, eu acho que é uma faixa de manutenção para a gente, tá? Eu não vejo compra em Petrobras agora, principalmente próximo a esse balanço, né? Você vê que no diário a empresa sofreu aqui um volume um pouco acima da média nos dias de baixa e nos dias de alta bem baixinho, né? Nos últimos aí 5 dias, né? Tivemos 2 dias de alta aqui com volume bem fraco, tá? Talvez por conta do feriado do carnaval, né? Mas quando vier a venda o volume bem alto, tá? Então assim, é algo para a gente ficar atento aí. Então, se o resultado vier bom, a gente pode ter aqui um estouro, né? A gente pode ter aqui um candle gigantesco e aí sim fazer com que a ação se valorize bastante. Mas eu acredito que Petrobras é manutenção, tá, gente? Bom, vamos lá. CSUD, né? CSUD3, é uma empresa digital, tá? Oferece serviços diversos aí. Ela tá com bens industriais aqui, mas ela tá mais para parte de tecnologia, tá? Vamos dar uma olhada nela aqui rápido. Bom, se isso vem numa tendência de alta no semanal, tá? Ela teve um ponto de baixa aqui bem elevado e subiu vertiginosamente aqui, tá? O fundamento da empresa é bom, tá? Tem um ROI elevado, um ROI também bastante elevado, né? Ela é uma das médias 10, tá? Como a gente viu aqui graficamente, ela tem um ponto bom aqui, né? Tá em tendência de alta, então assim, mais uma vez é o que eu falo com vocês, a gente vai ter que olhar o CA, tá? Existe um indicador técnico chamado IFR, que ele analisa níveis de sobrecompra e sobrevenda também, tá? O problema é que o IFR ele tem muitas, não vou dizer erro, mas ele é muito interpretativo. Então, muitas das vezes ele não vai te informar com exatidão o que está acontecendo, tá? Posso colocar aqui, ó, a gente dá uma olhada, tá? Esse aqui é o IFR clássico, tá? Acima de 70% ele coloca como sobrecomprado, né? E abaixo de 30 aqui como sobrevendido. Então, assim, vamos dizer que se o esteja num ponto bom, tá? Tá acima de 30, menor que 70, então as ações aqui não estão
no caso, nem sobrecomprada nem sobrevendidas, tá? Tá num ponto aí aceitável para compra, tá? Então, o MACD dela aqui correu para cima, né? Então, a gente precisa uma ação do próprio preço, tá? O preço andou caminhando um pouco de lado aqui nessa zonazinha de congestão, tá? A gente pode fazer o mesmo estudo lá com relação ao histórico CA, tá? Bom, o histórico tá 3,34, é a média dos últimos 5 anos, e o atual 3,58. Bom, mais ou menos em linha com o que o FR fala, né? Isso aqui, como eu expliquei para vocês, envolve mais a análise fundamentalista, tá? Isso aqui é como se fosse um identificador de sobrecompra e sobrevenda de ações de acordo com a análise fundamentalista, né? Já expliquei isso para vocês, né? Aqui dentro tem fluxo de caixa, EBIT, dívida líquida, Enterprise Value, que é o valor da empresa, o preço da ação, né? Que é o que vai influenciar, dentre outros, tá? Bom, então CSUD, né? Um bom ponto de compra ou manutenção, tá? Graficamente aqui está no ponto bom de compra, em cima da média 20, né? A gente teve aqui um volume mais alto de venda, mas o preço meio que recuperou. Então, para mim, CSUD é tendência de alta, né? É compra, tá? Semanal você vê que ele está um pouco achatado, né? Então, deixa eu dar uma melhorada aqui para vocês entenderem melhor. Então você vê o semanal aí um pouco achatou aqui nas últimas semanas, né? Fez uma mini zona de congestão aqui, tá? Então pode ser que a gente tenha um pouco mais de volatilidade nas próximas semanas aí, tá? Bom, vamos lá. Petrobras, Vulcabras, aí da parte de calçados, né? Varejo. Das empresas de varejo é uma das melhores, tá, gente? Vulcabras entrega um dividendo bastante elevado, né? Para ser uma empresa do setor de varejo tem pouca dívida, né? O CA aí é um pouco espremido, quase chegando a 3, mas a gente pode dar uma olhada aqui também como é que foi o histórico de CA dela, né? Ela está acima da média dos últimos 5 anos, né? Você vê aqui o histórico dela, o máximo em 2022, então assim, é um ponto bom de compra, né? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal dela aqui. Está em tendência de alta, né? A gente pode ver aqui, acima das médias, acima da nuvem, né? Volume bastante alto aqui nos dias de compra, tá? O que 3 para mim é compra. O problema de se analisar o diário é porque acontece esse tipo de coisa aqui, ó. Uma notícia ruim, aí você pega um gap desse aqui, né? E aí a ação sofre, a ação vem aqui, toca na 200, né? Volta retomando e tal. Então assim, mais uma vez zona de congestão. Aqui fez um topo duplo, né? Você pode olhar aqui que é um topo duplo nessa região aqui, tá? Hoje em dia a gente não coloca mais no ponto certo, a gente bota zonas, tá? Porque nem sempre o preço vai chegar e tocar realmente naquele ponto máximo, mas são zonas. Geralmente nas sombras dos candles aqui isso acontece, tá? Então assim, eu prefiro olhar o semanal porque a minha visão é de longo prazo, tá? Então assim, para mim ainda o Cabrais é compra, tá? Você vê aqui no próprio MACD, é uma característica, né? Topos e fundos aqui no MACD retraindo, né? Como se fosse voltando para compra, né? Ao contrário daqui, tá? Aqui você tinha uma espécie de uma divergência de baixa, tá? Onde a ação subiu, né? Você saiu daqui, veio para cá, né? E aí a ação vem nessa correção depois, tá? Isso aqui é uma divergência de baixa. Nem todos esses indicadores vão ser 100% certos, tá, gente? O indicador eu trabalho no máximo com 4 aqui,
porque são muitas informações, e a ideia da análise técnica é você tornar o gráfico simples para você analisar. Se você coloca muita coisa, acaba ficando complicado para você analisar, e você começa a ver que por um indicador tá bom e por outro tá ruim. Então, assim, cada analista vai ter a sua peculiaridade e vai colocar da forma que ele acha correta ali, né, as médias e tal. Bom, vamos lá para o próximo, SLC Agrícola. Bom, aqui uma empresa do agro, né? A gente viu que o agro andou apanhando esses últimos dias, tá? Mas a SLC está se mantendo ali até próximo das médias, tá? Isso aí é um ponto bom de compra, né? Tá com CA aí de 2,17, né? A gente pode dar uma olhada aqui, ver se está de acordo com a boa compra ou não, tá? O CA médio dele aí é 1,98 nos últimos 5 anos, então assim, se encontra num ponto bom de compra. Não é o ideal, tá? Não é o que a gente está procurando. Mas quando se trata de ação que não teve, né, nunca um CA acima de 3, acima de 4, acima de 5, né? Então a gente procura usar essa média aqui como ponto de referência, tá? Então assim, é um ponto bom de compra. Eu gosto, acho que a empresa é bastante interessante, pagadora de dividendo também, né? Fora a questão da isenção fiscal, para alguns ativos do agro existe isenção fiscal aí, né? A questão do imposto de renda, da negociação, não é o meu forte isso, mas eu acredito que isso aí seja um ponto bom para a ação, tá? A gente está ainda aqui numa zoninha de congestão, tá? Você pode ver que, né, o preço trabalhando dentro dessas faixas, né? Aqui, então eu acho que a empresa, né, tá numa tendência lateral, tá, gente? Ela tá acima das médias, né, o que me leva a crer que é uma tendência aí de alta, tá? Mas está num ponto aí de um pouco de baixa volatilidade, né? Mas assim, no longo prazo, para mim, a empresa compra, tá? Sem dúvida. A gente pode dar uma olhada no diário aqui, ver como tá, né? No diário está um pouco mais simples, né? Ele já rompeu o Ichimoku, já rompeu as nuvens, né? A gente teve um candle de força aqui, mas com volume baixo, né? Os volumes também foram um pouco mais baixos, então assim, eu creio que a gente possa ter mais altas aí para a gente buscar esse próximo topo aqui na faixa de 20,90, tá? SLCA para mim é compra, tá? Ou a própria manutenção de quem já tem. Vamos lá. Bom, Petro Recôncavo, né, sofre muito com volatilidade, né? A Recôncavo ela tem sofrido muito com volatilidade. Então isso aí, para gente que gosta de ter mais segurança, é mais complicado, tá? A empresa é muito boa, não paga tanto dividendo, mas é redondinha, né? A empresa é muito bem administrada, tá? Trabalha com exploração de sondas de terra, né? Teve até especulação aí acho que no último mês, aí, nas últimas semanas, uma espécie de uma fusão com a 3R, né? 3R Petróleo, que é uma empresa bem complicadinha, tá? Teve gente aí especialista em fusão que falou que seria muito bom para as duas, tá? Isso aí já foge da minha alçada, né? Eu prefiro trabalhar mais com a matemática, com o que eu sei realmente, com o que eu estou vendo, com o que é palpável, né? É uma forma minha de investimento, mas nada contra as pessoas que são especialistas e procuram esse tipo de informação. Muitas das vezes essas pessoas conseguem dar aí um grande pump, aí, um grande boom na sua carteira, aí, estudando e entendendo aquele negócio. Mas minha forma de pensar eu gosto do que eu estou vendo, né? Da matemática ali, do preto no branco. Eu não sou muito fã de especulações e de previsões, né? Eu acho que previsões do mercado 80% é para fora e 20% de acerto aí. Mas enfim, vamos lá. RECV está, né, dentro aqui na zona da nuvem, tá? Ela não tem a média móvel 200 semanal, por isso que ela não aparece lá. Mas está num ponto de indecisão, né? Esse candle aqui chamado de spinning top, né? Ele indica
oscilação e indecisão entre touros e ursos, aí, indecisão entre os compradores e vendedores, tá? Eu creio que seja um bom ponto de compra, né? Eu acredito que é uma boa empresa. Aqui teve uma correçãozinha aqui no diário, tá? Mas no diário ela já entrou na tendência de alta, tá? Teve esse gap absurdo aqui, tá? De 20 para 22. Creio que foi nesse dia dessa questão da fusão com a 3R, que é importante, teve um volume altíssimo aqui, tá? Então assim, o mercado veio, corrigiu, né? Bateu aqui na 50, você vê como as linhas funcionam como suporte, como bons pontos de compra, é o que eu estou sempre falando para o pessoal. As linhas, as médias móveis exponenciais 20, 50 e 200, elas são excelentes pontos ou de compra ou de própria venda. Você tem que, às vezes, o cara que quer operar vendido, né? Então, assim, e no longo prazo isso se torna mais forte ainda, tá? Você vê que as ações respeitam, né? Vamos dizer que respeitam. Então, assim, Recôncavo é uma excelente empresa, tá? Eu ficaria mais satisfeito aí com essa tendência melhorando aí, um candle, o volume também melhorando, mas para mim, RECV é a compra, tá? E por conta de tudo isso, né, a gente pode analisar também o CA, que eu acho que a gente não analisou aqui, que vai nos dar o CA médio dela é 6,06, né, gente? E o atual tá 4,89. Então, assim, para mim é compra, mas eu esperaria o resultado do próximo balanço aí, tá? Que talvez possa até, às vezes até surge uma oportunidade de compra, tá? Às vezes a empresa cai demais. Sexta-feira caiu uma empresa que eu gosto muito chamada Irani, né? Então a ação acho que desvalorizou mais de 10%, né? Isso fez o CA dela disparar, tá? O CA dela não era verde, né? Não foi, né? Então assim, o CA dela disparou, o preço caiu demais. Então assim, surge boas oportunidades de compra, assim como a gente viu o CEMIG também. Você vê que o CA médio dela aqui foi 3,05, tá? E aí agora foi 4,26, né? Por quê? Porque um dos indicadores que está dentro dessa forma também é o preço, né? E o coeficiente de atratividade é inversamente proporcional ao preço, tá? Quanto maior o preço, menos atrativo é para você comprar naquele momento. Quanto menor o preço, mais atrativo. Fora as outras coisas que eu já expliquei, né? O fluxo de caixa, a dívida, enterprise value e outras coisas, né? Bom, para a gente finalizar logo, PetroRecôncavo já vou em Transmissão Paulista, né? Vamos lá, transmissão, uma das melhores, né? O problema é que a empresa parece que está se endividando um pouco mais, tá? Isso aqui ainda não está atualizado, gente. Vai atualizar ao longo dessa semana aí. Ela divulgou o resultado recentemente. A dívida líquida aqui 2, parece que atualizada está para 2,4, mas parece que a CEO, se eu não me engano, uma diretora falou que não se importa muito com esse valor, que pode chegar até 3, 4, não vejo problema nenhum se estiver fazendo investimento. A gente sabe que não é bem assim, né? Quando a empresa começa a trabalhar com questão de investimento de longo prazo, a gente sabe que esse cara aqui é o mais afetado, né? Então, a partir do momento que a empresa começa a investir mais, né, o dividendo começa a cair vertiginosamente. Foi o que aconteceu com a AES Brasil, né? A antiga Tietê, né? Os caras trabalharam com investimento, investiram pesado, e hoje a empresa está como está, né? A empresa, por exemplo, a SB3 aqui, você vê a situação, né? Teve todo aquele anúncio que ia sair do Brasil e tal, o preço deu uma subida, depois caiu, mas você vê que das elétricas é uma das piores, tá? Então assim, bom, vamos retomar para a carteira para a gente finalizar logo. Transmissão Paulista, excelente empresa, aqui as únicas com 9,5, né? E com 9,5 e um CA um CA ainda acima de 3, tá? Bom, vamos ver o gráfico dela. PR4. Tendência de alta, né? Ela tava numa zona de congestão aqui, mais uma vez, como eu falo para você, né?
Se não para na 20, para na 50. Se não para na 50, para na 200. Agora essa aqui é muito forte. Essa aqui é absurdamente forte. Essa aqui dificilmente ativos de boa qualidade vão romper e vão entrar numa tendência de baixa. A não ser que tenha acontecido alguma coisa muito séria com a empresa. Mas isso aqui é um ponto muito bom, tá? De compra no caso, né? Ela saiu de R$20, ela chegou a bater ali 27. Então assim, é uma alta bastante expressiva aí em 3 meses no caso, no máximo aqui, né? Mas o ativo vem numa correção, tá? Tendência aqui depois desse candle aqui e com o MACD dessa forma é corrigir, tá? A correção é provável. Então pode voltar na faixa aqui de 24,50 aqui nessa faixa na média móvel 20, né? Como também não é difícil voltar na faixa da 50 aqui também, na faixa dos 23, tá? Se você não tem acesso ao gráfico, se você não consegue ler gráfico, é só você olhar aqui, gente, tá? Então você tem as médias aqui, né? Então o mais provável aqui é voltar, tocar nessa média aqui, né? E se perder, procurar o valor aqui dos 23 e 25, tá? Isso aí é a faixa, tá? Faixa de valor. Então próximo a esse valor aqui, interessante uma compra parcial, né? E depois mais uma compra parcial aqui, tá? Vamos analisar aqui o histórico dela também, para não passar em branco. Bom, se a média dela é 7,41, tá? Nos últimos 5 anos. E o atual é 4,44. O que aí corrobora para a nossa análise de uma possível correção, tá, gente? Não estou dizendo que isso aqui é 100% preciso, mas existe uma probabilidade alta dos preços seguirem isso aqui, tá? Isso é matemática, é uma média, né? É um cálculo diferenciado aqui, onde a gente consegue ver isso melhor. Então, aqui, esse próprio candle aqui já te mostra isso, né? Uma espécie de um engolfo com uma estrela cadente, né? Um engolfo de baixo aqui, isso aqui não chega a ser um engolfo, né? Vamos botar uma nuvem negra aqui, né? E ela baixa e ainda rompe aqui o último fundo, né? Recente. Então, tudo leva a crer que vem realmente correção pela frente aí na TRPL4, tá? Pode ser que essa semana, próxima semana, suba um pouquinho, tá? Mas fatalmente ela volta para tocar pelo menos na 20, né? Isso aí é natural de acontecer. Você vê que esse indicador aqui é um oscilador, né? Williams R. Rompeu para baixo a média de 10, tá? Quando isso acontece aqui, geralmente é venda, tá, gente? Então, só para vocês ficarem ligados aí, né? O Williams R está indicando venda, o candle está indicando venda e o MACD também está indicando venda, tá? Só que isso são probabilidades, tá? Pode ser que o ativo dispare, né? Uma boa notícia e tal, só que a análise técnica me mostra aqui que probabilidade de 70% desse ativo vir para corrigir mais, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso aí, tá? Essa é a carteira top 10 aí da semana, né? Vamos avaliar aí, falei sobre os pontos aí de entrada, tá? Agradecer a vocês aí, e vamos para mais uma semana. Obrigado aí.